Se você já está tentando há 3 anos, 4 anos, 5 anos e ainda não conseguiu sua aprovação, é sinal que tem alguma coisa que não está encaixando. A ideia aqui desse vídeo é mostrar para você o que não está encaixando, o que não está funcionando e o que você precisa ajustar esse ano para que este ano seja o ano da sua aprovação. Tudo bem? Gente, primeira coisa que vocês precisam pensar é o seguinte: já existem até estudos que falam isso. Quanto mais tempo demora para o candidato passar, mais difícil fica a aprovação. Isso é contraintuitivo, porque se pensa o seguinte: se o aluno está estudando 1 ano, 2, 3, ele está estudando, ele está aprendendo, então ele está evoluindo, então é sinal que está mais próximo da aprovação. Com relação à quantidade de conteúdo, isso faz sentido. O aluno fez 3º ano, tentou passar em medicina, não conseguiu. Ele fez 1 ano de cursinho, ele reviu ali, conseguiu rever todo o conteúdo do ensino médio, não passou. Poxa, já viu pela 2ª vez. Ele vai para o 2º ano de cursinho, vê tudo de novo. Teoricamente, ele está aprendendo um pouco mais, então ele está mais próximo da aprovação. Então imagina o seguinte: o aluno está 3, 4 anos no cursinho. Na teoria, ele está mais próximo da aprovação porque ele já viu aquele conteúdo mais vezes, ele já fez mais exercícios ou várias vezes exercícios semelhantes. Então, teoricamente, com relação a conteúdo, este aluno está mais preparado. Só que tem um fator que pesa muito na aprovação que precisa ser levado em consideração e os estudos comprovam isso. Qual, Débora? O fator emocional. Então, você é um conjunto de coisas, né? Para você passar no vestibular de medicina, não basta você só dominar todo o conteúdo. Então, pensa como se fosse pilares. Eu tenho que dominar o conteúdo da minha prova, eu tenho que treinar este conteúdo, porque assim, conhecimento é diferente de treino. Então, olha só, uma coisa é uma pessoa extremamente inteligente que domina tudo. Outra coisa é uma pessoa extremamente inteligente que domina tudo e consegue aplicar esse tudo dentro de uma prova em um tempo limitado. Então, o aluno tem que conhecer o conteúdo, tem que dominar, ele tem que conseguir aplicar esse conteúdo dentro de uma prova em um tempo limitado. E o terceiro fator, ele tem que estar bem emocionalmente para isso. E o que acontece? Quanto mais tempo demora para esse aluno conseguir a aprovação, menos ele está preparado emocionalmente. Por quê? Porque aí começa a bater aquelas incertezas. Será que eu vou conseguir dessa vez? Será que dessa vez vai? E aí começa a remoer e relembrar todas as outras vezes que tentou e não conseguiu, que quase conseguiu ou ficou muito longe, ou deu algum problema na prova, enfim. O lado emocional é uma coisa que pesa demais para a aprovação. Então, olha só, se você já está há 3, 4, 5 anos e não passou, a primeira coisa que você precisa é mudar alguma coisa na sua preparação, na sua estrutura de estudos para conseguir a aprovação. Geralmente, esse aluno que está nesse período, já está um tempo estudando muito e não consegue a aprovação, é um aluno que ele tende a estudar tudo, ele tende a matar todos os roteiros, é um aluno que geralmente faz cursinho há muito tempo. Isso é um problema, Débora? Não. É uma característica, mas que você já percebeu que não está te levando para aprovação. Então, a gente precisa fazer o quê? Mudar algumas coisas aqui. O que, Débora? Gente, presta atenção numa coisa. Se você está há anos estudando e não conseguiu, você precisa entender que a prova é uma maratona. O vestibular, a prova do vestibular, ela vai selecionar a pessoa mais preparada para aquela prova. Não significa que ele vai selecionar o mais inteligente. Ele vai selecionar o mais preparado para aquela prova. Então, o que você precisa fazer? Você tem sim que estudar muito, dominar muita coisa, mas você precisa dominar muito aquilo que vai cair na sua prova. Geralmente, o aluno que ele está há muito tempo se preparando é um aluno que tende a estudar muito de tudo, sabe? Que domina muita coisa e, na verdade, para o seu vestibular, você precisa dominar muito pouca coisa. Essa é a sacada. Então, ao invés de dominar um pouco de muito, eu tenho que saber muito de pouco. Essa é a sacada para você passar no vestibular. Para a prova da Banca Vunesp, boa parte do que você estuda no cursinho não cai. Então você tem que reduzir tudo que você estuda para aproximadamente 20, 25%.
Então, de 20 a 25% de tudo que se estuda no cursinho, de tudo que estuda no ensino médio, é o que vai cair na prova. Ao invés de dominar um pouco de todo o conteúdo do cursinho, eu preciso dominar muito esses 25%. Por quê? Porque é isso que vai te dar vantagem. Então, olha só, nós temos aqui, né, dezenas de casos de aluno direto do terceiro ano que passam no vestibular de medicina. E aí a gente vê alunos que estão há 5 anos e não passaram. Qual que é a diferença desses dois? Esse aluno que está no terceiro ano, que passa em medicina, ele domina muito pouca coisa, porque ele só domina aquilo que vai cair na prova dele. O aluno que está aí 5 anos tentando, 6 anos tentando, ele domina um pouco de tudo que foi dado. Só que ele não consegue dominar bem aquilo que realmente vai cair na prova. Então, o que você precisa mudar? É simples. Você precisa mudar o que você está estudando e a forma. Primeira coisa para você que está um tempo estudando, que ainda não conseguiu aprovação. Você precisa saber o que vai cair na minha prova. Você tem isso claro? Quais são as matérias de matemática, de física, de química, de biologia que vão cair na sua prova? O que vai cair de gramática? Qual o critério de correção da minha redação? Primeira coisa, tem que saber isso. Sabendo isso, aí sim você vai atacar exclusivamente isso. Então, essa mentalidade tem que saber tudo, tem que estudar tudo, tem que fazer tudo quanto é simulado. Não. E comprovadamente, você que está aqui há muito tempo já sabe que não funciona, certo? Porque provavelmente é o caminho que você seguiu até hoje. Então, o que você precisa mudar? Você precisa de 3 pilares. Primeiro, qual que é o conteúdo base, que é certeza que vai cair na sua prova? Essa é a primeira coisa que tem que saber. Segunda coisa, qual é o conteúdo específico que cai na sua prova? Então, o que é específico de cada faculdade? Você tem que saber, que aí se for da sua faculdade, você tem que dominar. Terceiro, critério de correção de prova dissertativa e redação. Tem que saber isso. Sabendo disso, você consegue a sua aprovação em qualquer faculdade da Banca Vunesp em menos de um ano. Débora, eu voltei a estudar agora e eu tenho muitas dificuldades em exatas, tenho muita dificuldade para voltar a estudar. Será que isso também serve para mim? Claro, gente, que serve. Não espere ser reprovado por anos para colocar esses 3 pilares em prática. Quais são os pilares? Conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção. Quem domina esses 3 pilares passa em medicina em menos de um ano, em qualquer faculdade que a Banca Vunesp prepara. Eu garanto isso para vocês.